Então aqui tem um suporte da evaporadora. Lembrando que existem vários tipos de suporte. Cada fabricante tem um suporte diferente. A maioria desse modelo aqui. Tá? Tem uns que é quase uma chapa inteiriça. Então o fabricante é só uma chapinha de um lado do outro. Eles são mais chatinhos para instalar. Mas a maioria é desse jeito. Então o dreno, tá? Você pode sair junto com a tubulação. Igual quando é parede com parede, você pode sair mesmo furo. Tá? Quando é embutido assim, tubulação sugiro coloca separado para facilitar o dreno não enrolar junto com a tubulação. Então nesse caso, você pode colocar um furo de 65 mm de diâmetro, com a serra copo própria, do lado olhando de frente esquerdo ou o lado direito. Tá? Então, se olhando de frente aqui, do lado direito ou do lado esquerdo, 65 mm. Bacana. Isso for parede a parede. Se for embutido, sempre embuta essa tubulação embutida, saindo olhando de frente do lado esquerdo. Porque a tubulação da máquina, quando você encaixar, ela vem do lado de cá. Se você colocar do lado de cá, vai ter que fazer 360 graus, você vai ter dificuldade. Eu já vi instalação que a pessoa bota do lado de cá, pega a máquina, a conexão da máquina vira ao contrário e embute essa conexão dentro da parede. Isso não existe. Como você tirou uma máquina dessa? Como você dá manutenção na máquina dessa? Se você dá manutenção numa máquina dessa, vai ter que quebrar a parede. Seu cliente vai ficar furioso, vai ficar muito chateado com você. Você não, quem fez a instalação. Se for você que realizou uma instalação dessa, pelo amor de Deus. Então sempre pensar que você tem que tirar essa máquina e facilitar. Então deixa as conexões, sempre sugestão minha, atrás da máquina, para facilitar. Se caso você tem que ter um aperto ou retirar a máquina, basta levantar o evaporador e estar atrás da máquina, bem simples. Ah, posso colocar, virar ela e colocar atrás da máquina, atrás da parede? Pode, se for de fácil acesso, tranquilo. Se tiver fácil acesso, de sempre seguir a distância mínima que o fabricante exige, beleza? Tá. Então aqui com relação ao dreno. O dreno, se possível, a gente deixa sempre por gravidade, tá? Por quê? A bombinha de dreno, existe uma bomba para dreno. Porém, igual eu falo, bomba é uma bomba mesmo. É mais um componente para dar problema. Além de fazer um pouquinho de barulho, principalmente no quarto, tá? Quando está de madrugada, você percebe que barulho vai incomodar o cliente. Quando a empresa não incomoda tanto porque faz barulho durante o dia, mas só em residência, no quarto principalmente, vai incomodar. Então, se possível, sempre coloque por gravidade, tá? Esses modelos high-wall. Então, sempre coloque uma caída para o lado externo, tá? E nunca faça sinfão na linha, porque ele vai reter um pouco de água e vai dar ar na tubulação. Esse ar que dá na tubulação, a água vai empurrar, vai encher a bandeja de dreno e vai ficar dentro do evaporador. Tá? Então, sempre livre, com caída livre. Não deixa dessas sinfões na linha. Não coloca no reservatório com água, porque vai dar entrada de ar, tá? E o que vai acontecer? Vai pingar dentro do ambiente interno. Então, dreno é uma coisa simples, conforme eu disse, porém tem todo o cuidado específico. Bacana? Então, aqui eu tenho um cassete. O cassete, como eu já tinha dito para vocês, todos os modelos têm uma bombinha de dreno. Qual que é a sugestão? Eu sempre passo para vocês a dica, tá? Sempre utilizar tubo PVC para o dreno. Eu já vi instalação com mangueira, aquela simples, mangueira de cristal. E o cara simplesmente jogou em cima do forro. O que aconteceu? A água que está circulando dentro dessa tubulação de dreno, ou dentro da mangueira, no caso que foi instalado, ela é com temperatura mais baixa. O que acontece? O ar que está ao redor dessa mangueira tem água, no estado de vapor. Quando ele entrou em contato com a superfície, ele condensou, começou a suar. Condensando, começou a molhar o forro do cliente. E isso vai danificar o forro. O forro mineral, o forro de gesso. E o cliente só vai perceber isso quando verificar aquelas manchas. Então, sempre tubo PVC. E sempre com caída. E outra sugestão que eu passo para vocês, coloque isolamento térmico no dreno também. A parte fica em cima do forro, para não ocorrer essa condensação. E o risco de pingar água no forro do cliente. Não é a água que está vazando, não. É a condensação, porque o tubo fica gelado. Com a temperatura mais baixa, condensa e vai pingar. Então vai uma dica, sempre colocar acima do forro um isolamento térmico no dreno, de tubo PVC. Certo? Qual que é outra dica? Saiu do cassete, o evaporador, coloca sempre uma caída. Eu coloco socialmente de cada 1 metro a 1,5 metros, coloco uma barra rosqueada, com um tirante, no caso, para fixar bem esse tubo PVC. E se caso for uma distância muito longa,
você pode subir ele um pouquinho, certo? Depois dar a caída, sempre com gravidade. Se você subir aqui, for subindo, 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 depois descer, quando desligar o evaporador, essa água que foi subindo, ela vai retornar, pode transbordar essa bandeja de dreno. Aí começa a pingar dentro do ambiente. Então vai, dica, sempre coloca com caída, ou sobe um pouquinho e depois cai. Bom, então esses modelos centrais, bultinho ou dutado, sempre tem que colocar, ele fica acima do forro, entre o forro e a laje. Sempre deixar um alçapão para acesso de manutenção. Então aqui eu vou ter o filtro, tá, do ar, então tem que ter uma porta de acesso para mim trocar esse filtro, lavar esse filtro, ter acesso às conexões, nunca esqueça de deixar um acesso para fazer esse tipo de manutenção. Então aqui eu tenho as bombinhas de dreno, normalmente utilizado no Raiol, esse modelo. Aqui tem a bomba e aqui tem a boia. Essa boia, ela fica instalada na parte de trás do evaporador. À medida que for condensando a água do ar, esse nível de água vai aumentando, tem uma boiazinha aqui dentro, ela vai levantar, fechar o contato elétrico, comunicar com essa bomba liga, dessa bomba ela é conectada nessa boinha, vai através dessa mangueira aqui, ó, vai puxar a água que está nessa boia e vai drenar, jogar essa água para o ambiente externo ou com a rede de dreno. Então, essa boia comunica com essa bomba. Essa boia aqui fica instalada no evaporador. Essa bomba normalmente coloca acima do forro, ou de gesso, ou drywall, PVC, não importa. Aqui tipo de forro. Eu coloco ela sempre acima do forro. Beleza? Então, ela é composta, quando você compra a caixinha, já vem todos esses componentes. A mangueirinha, essa mangueira é um suspiro que você coloca aqui na boia. Esse cabo é você alimentar a bomba e aqui você energiza ela a 220 volts. Essa parte, essa mangueirinha, você conecta ela aqui nessa boia, nesse recipiente aqui da boia e encaixa na mangueira de dreno. Certo? Beleza, então isso aqui é a bombinha de drenar. A melhor marca, do meu ponto de vista, é essa Eugene. Tem a Mini Orange e a Max Orange. Outra sugestão, às vezes não quer colocar a bombinha de dreno, não tem espaço para colocar, não sei o que quer colocar, existe o Vapoar, que é o evaporador de água. Que é esse carinha aqui. A água vem e cai aqui dentro desse recipiente. À medida que aqui tem uma resistência, à medida que for cair na água, fecha o contato dessa resistência, liga ela, essa água vai evaporando. É outra solução para dreno. Então, particularmente, eu sempre coloco o dreno, se possível, sempre com gravidade, com tubo PVC de 25 mm, que é 3/4. Porém, tem caso e caso. Tem local que não tem como. Aí, no caso, a gente coloca a bomba de dreno. Mas só quando tem jeito mesmo. Ou o Vapoar, que é o evaporador de água, que é conhecido. R$ 170 você vai encontrar ele no mercado. Tá? Bombinha dessa aqui, a melhorzinha, meu ponto de vista, é essa. Por de 300, 350 reais você vai encontrar. Beleza. Aqui eu tenho uma instalação, tá? O que está falando nesse caso? Em caso que o evaporador esteja acima ou mesmo nível do condensador, deverá ser instalado um sifão de forma de U invertido na linha de sucção, junto à saída do evaporador, a fim de evitar a migração de refrigerante líquido no compressor. Isso é a indicação da carga. Sempre verifica a indicação do fabricante que você estiver instalando. Não necessariamente é todos os fabricantes, então sempre verifica o manual de instalação do fabricante. Por que fala isso? O que acontece? Tem dois diâmetros de tubulação, um menor e um maior. O fluido refrigerante vai na menor diâmetro. Veio aqui, entrou no evaporador e retorna pelo maior diâmetro. O evaporador, a temperatura está mais baixa. O fluido refrigerante estado líquido tende a migrar para temperatura mais baixa. Então está aqui no evaporador. Quando desliga a máquina, ela é desligada, aí fica um fluido refrigerante, pode ter algum fluido estado líquido ainda no evaporador. Quando ele vai ligar de novo o compressor, ele vai succionar. Se tiver líquido aqui dentro, quando ele succionar, esse líquido vai vir direto para o compressor. Pode vir nesse momento aquele calço hidráulico, querer comprimir líquido, aí quebra o compressor. Ou pode começar a fazer o quê? Ele migrar o óleo para a linha, da racha de óleo que a gente fala. Tá? Então, para não ocorrer isso, coloque-se um sifão em forma de U invertido, ou seja, o fluido refrigerante tiver algum estado líquido, vai ficar aqui embaixo, vai ter que ir evaporando para depois retornar. Mas, igual disse para você, sempre verifique o que o fabricante fala. Se o fabricante pedir isso aqui, você coloca, senão não tem necessidade. No caso contrário, que o
condensador estiver acima do evaporador, o que deve ser feito? Aqui no caso antes disso, mostrando problema de migração de líquido, provoca diluição de óleo e, consequentemente, problema de lubrificação, como, por exemplo, travamento e quebra do anel do compressor. Então, vai verificar o compressor. Por isso, sugestão pelo fabricante fazer um sifão em forma de U invertido. Beleza. Quando for ao contrário, condensador acima e evaporador embaixo. Tá? Em caso que o condensador esteja acima do evaporador, o condensador lá em cima, deverá ser instalado um sifão na linha de sucção a cada 3 metros de desnível, a fim de garantir o retorno de óleo lubrificante ao compressor. Conforme eu disse, sempre verifique o que o fabricante fala. Tá? Normalmente, quando utiliza o 410, não tem necessidade de fazer isso. Por quê? A pressão de trabalho do 410 é maior. Ele consegue retornar de si óleo para o compressor. Nesse caso aqui, é o problema de óleo, que é normal o óleo um pouquinho para a linha. Por quê? Porque esses condensadores não tem separador de óleo, não utiliza separador de óleo. Então vai um pouquinho de óleo na linha, o óleo fica lá no evaporador. Ele vai querer retornar para o compressor, porém o desnível está muito grande. Ele vai começar a subir o óleo mais pesado, vai começar a descer as partículas de óleo ao redor da parede do tubo. O evaporador vai ficar cheio de óleo. E esse óleo vai diminuir o nível aqui no compressor, onde deveria ter ficado, nem ter saído ali. O lugar desse óleo é somente no compressor, não na linha. O óleo, a função dele é lubrificar as partes móveis do compressor. Se o óleo veio para o evaporador, faltou óleo no compressor. Se faltou óleo, faltou lubrificação. Se faltou lubrificação, gera aquecimento, gera atrito, desgaste e vem até quebrar o compressor. Tá? Então, para ele retornar novamente para o compressor, como se fosse uma escadinha, faz um sifão a cada 3 metros, ele bate aqui em cima, fica embaixo, faz um pocinho de óleo aqui embaixo. À medida que o fluido refrigerante bate aqui, ó, esse óleo volta, consegue arrastar ele de novo o compressor. Como eu falei, sempre verificar o manual do compressor. Vai ter fabricante que não tem necessidade de você fazer isso, principalmente os inverter que trabalham com 410. Porque a pressão de trabalho é maior e consegue ter força suficiente para retornar esse óleo para o compressor. Beleza? Mas vai a dica, sempre preste atenção nisso. Se tiver necessidade de colocar esse sifão e você não colocar, você pode vir danificar um compressor devido a essa instalação mal feita. Beleza? Então preste atenção com isso. Bacana, aqui tem problema de retorno de óleo. Pouco retorno de óleo levou o mesmo a carbonizar, transformar-se em borra, graxa. A câmara de compressão totalmente envolvida pela borra, graxa do óleo. Havia 100 ml. Havia somente 100 ml de óleo. E o normal seria 600. Ou seja, 500 ml foi para a linha. Tinha só 100. Pô. O que vai acontecer? Vai danificar o compressor. Devido a falta de um sifão. Como eu falei, de pendurar um arco, eu quero de pendura. Ter cuidado com essas instalações, aí tem que ser um técnico. Tem que ter conhecimento.